Então, gente, eu sou a Simone Arrojo, eu falo sobre constelação familiar e eu hoje está tendo curso aqui do Scalar Heart Connection e eu vou abrir o telefone hoje para a gente olhar para alguma questão que você tenha, né? 31710221. Eu gosto de fazer os atendimentos aqui ao vivo. Então, enquanto a gente não começa, vou dar algumas dicas. Na próxima semana começa meu curso de formação, que não precisa, né? A pessoa que de repente não quer se formar, ela quer simplesmente estudar e quer se trabalhar profundamente através do campo, que é o campo morfogenético, que é esse campo mágico que quando a gente coloca um tema ali para ser visto, né, com respeito, esse campo simplesmente se mostra. Então, vale a pena você conhecer a constelação familiar, conhecer como esse campo hoje está na justiça brasileira, está na pedagogia, está na medicina, nas empresas e na área terapêutica também. E quando a gente tem esse conhecimento profundo do que realmente é o amor com ordem, gente, porque a gente está acostumado a achar, né, que basta amar e que é tão lindo amar com uma inocência de não uma maturidade. Então, por isso que a gente faz muita besteira, né? Então, amar exige de nós um trabalho mesmo de olhar de como nós chegamos aqui, como nós nos sentimos quando nós chegamos aqui nesse planeta. Muita gente se sentiu abandonado, muita gente se sentiu rejeitado, muita gente se sentiu sem estrutura quando chegou, né? Então, às vezes, os pais passando por situações bem difíceis financeiras. Muita gente viu que existia muita raiva dentro da família. Então, quando a gente encarna, né, num campo familiar, aquilo tem uma relação com a nossa vibração espiritual também e com as nossas questões espirituais. Então, a gente pode ir resolvendo essas questões espirituais que não necessariamente estão relacionadas com a nossa família, mas já estão relacionadas com o que a gente acredita. E isso precisa mudar. Então, durante esse período de curso da constelação, nós vamos estar mais de um ano juntos e vocês vão olhar para várias questões, vão evoluir em várias questões, vão realmente aprender a enxergar a vida por um outro ângulo. Então, a constelação familiar nos dá essa oportunidade para que a gente vá dando saltos na nossa vida, vá aprendendo e vá construindo a nossa vida de acordo com as mudanças que também traz para a gente, a vida traz para a gente. Então, esse curso começa, gente, na próxima quarta-feira. Quem quiser mais informações, entre no meu site e mande um e-mail que a Beth responde, tá bom? Então, esse curso é às quartas-feiras. Alguns meses esse curso acontece num final de semana, aqui no auditório da rádio, super fácil acesso na Avenida Paulista. Então, é só você vir direto. Quando você quiser também aprender a conhecer a constelação, você pode vir direto nos trabalhos que acontecem às terças e quartas, às 14 horas e às 19h30. 14 horas e 19h30 aqui no auditório da Rádio Mundial. Semana que vem tem o meu trabalho, então terça-feira e quarta-feira só vai ter à tarde, porque quarta-noite começa o curso de formação. E também na quinta-feira a Alessandra Miranda faz o trabalho de astrologia cabalística com constelação. Então ela constela o mapa astral de uma pessoa, ou a revolução solar, né, o trânsito que ela está passando naquele momento. Então é muito legal também. Então quinta-feira às 19h30 com a Alessandra Miranda, essa semana também. Na próxima semana, a Solange Fiorato vai estar no meu lugar. Ela é uma psicóloga e ela faz parte da minha equipe de constelação. Então, ela estará no meu lugar, porque eu vou fazer um trabalho em Miami. Então, você que tem amigos em Miami, que queiram constelar, que queiram conhecer a constelação com o Eneagrama. Então, eu vou fazer 2 trabalhos lá em Miami. Quem quiser informações também pode entrar na minha fanpage, Simone Arrojo Constelação, no meu Instagram, Arrojo Simone, o meu canal no YouTube, Simone Arrojo Oficial. Então é só vocês se conectarem comigo e a gente vai conversando também através das redes sociais. Gente, estou começando aqui, eu vou abrir o telefone 31710221 para atender vocês ao vivo. Vamos lá. Alô? Oi, Simone, boa tarde. Boa tarde, quem fala?
Meu nome é Alexandra de Interlagos e eu te escuto todos os dias. Que legal, Alexandre. Agora você conseguiu falar. Então, Simone, é assim, uma ajuda. Quando a pessoa passa a vida dela inteira se doando e quando ela para de se doar, as pessoas começam a achar que ela é egoísta. Como agir? Excelente questão, hein? Ok, vou falar sobre isso. Muito boa pergunta, Alexandra. Vou falar sobre isso, tá? Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Gente, existem muitas coisas por trás da gente ter essa necessidade de se doar para os outros. Segundo as leis, né, que a gente aprende na constelação, primeiro, a ordem vem antes do amor. E qual é a ordem? A ordem é eu dar aquilo que eu posso dar e que eu quero dar e que eu consigo dar, e o outro exigir de mim ou me pedir aquilo que talvez ele precise, mas que talvez eu não tenha para dar. Então, quando o outro precisa de algo, eu preciso ver se eu consigo e se eu posso dar aquilo. E geralmente as pessoas pedem o que elas acham que elas precisam. E a gente dá para o outro o que a gente acha que o outro precisa ou que o outro quer. Então, a relação entre dar e tomar, que a gente fala, já começa no nosso nascimento. Quando na nossa árvore genealógica, talvez venha de muitas gerações, já tem uma ordem invertida de amor, de dar e receber amor. Por exemplo, quando os pais não estão disponíveis para terem filhos, e eles têm filhos. Eu digo disponíveis no sentido de eu quero ter um filho para fazer algo por alguém. Porque a maior parte das pessoas tem filhos de forma muito inconsciente. Ou seja, eu vou ter filhos porque a minha irmã teve filhos, porque a vizinha teve filhos, porque eu engravidei sem querer, porque as coisas acontecem, né? E acontecem mesmo. Eu acho que ter filhos é um assunto que a gente vai falar de outra forma. Mas quando os filhos não recebem dos pais, então essa hierarquia se inverte. Muitos pais falam, eu vou ter filhos para o filho trabalhar e me sustentar, ou eu vou ter filhos para ter mais um para trabalhar, para sustentar a família, ou para quando eu envelhecer, então esses filhos vão estar comigo. Muita gente tem filhos para isso, então já nisso inverte a hierarquia. E isso acontece inclusive numa adoção. Quando uma pessoa vai adotar o outro com o objetivo de dizer para o outro, você vai salvar o meu vazio, né? Então, essa hierarquia também está invertida. Então, na natureza, quem veio antes ajuda os que vêm depois, certo? Os que vieram antes ajudam os que vêm depois. Mas quando os que vieram antes não fazem esse processo, automaticamente os que vêm depois ficam com uma falsa força e uma falsa identidade de o herói da família. Por quê? Porque ele já começa a ver que o pai foi embora, ou a mãe foi embora, ou a mãe é depressiva, ou a mãe é uma criança ainda, ou a mãe não está disponível de alguma forma, ou o pai não está disponível de alguma forma. Então, os filhos começam a ficarem fortes antes do tempo. Então, eles perdem a infância. E quem perde a infância se torna uma pessoa muito amargurada depois, sente muita raiva dos pais e perdem também a alegria de viver, né? Então, quando isso acontece na nossa vida, não estou falando isso para culpar os pais, porque são as situações da vida, da realidade. E quando a gente consegue olhar essa realidade, que nem agora, não adianta lá, Alexandra, você ficar olhando para trás. O que adianta é você olhar daqui para frente como eu vou voltar simplesmente para o meu lugar. Porque voltar para o nosso lugar significa olhar para todos os nossos amigos, irmãos e familiares e dizer: vocês têm tanta dignidade, tanta força quanto eu. Eu não sou melhor do que vocês, né? Muitas vezes o filho mais velho ou a filha mais velha toma o papel do pai ou da mãe dentro de uma família para ajudar e sustentar os irmãos e inclusive dar carinho para os irmãos, já que os pais não estão disponíveis. Só que isso
teve que ser feito talvez por um tempo, mas quando esses filhos, esses irmãos crescem, ou essas pessoas que estão ao redor crescem, então a gente, de uma forma muito digna, volta para o próprio lugar. Gente, estar no nosso lugar força o outro e dá a oportunidade do outro também ir para o lugar dele, também perceber a força que ele tem, também se desenvolver. Porque se a gente fica como um herói dentro de um campo familiar, nós tiramos a dignidade dos que estão ao nosso redor. E a gente faz isso sem perceber, porque, obviamente, a gente faz isso achando que está ajudando o outro e que o outro não vai sobreviver sem mim. Mas isso não é verdade. E quanto mais cedo a gente consegue fazer isso, mesmo que a pessoa fique, poxa, fulano não está me ajudando, poxa, fulano... Não importa. Se você fica no seu lugar, você não só se preserva, você dá a oportunidade das outras pessoas crescerem. Então, tem um livro do Bert Hellinger que eu aconselho vocês a comprarem, que se chama Ordens da Ajuda. Inclusive um terapeuta, né, no meu caso como facilitadora, para eu poder ajudar alguém, eu também não posso me colocar no lugar dos pais dessa pessoa e nem me colocar num lugar acima das pessoas que vêm buscar ajuda, por exemplo. Porque se eu faço esse papel, essa pessoa não vai assumir a responsabilidade pela vida dela. E isso é muito grave, gente. Nós não sermos coniventes com a preguiça espiritual das pessoas, de crescimento, de busca pela vida, é uma coisa muito séria. Então, aparentemente, o herói, ele é o cara poderoso, ele é o que faz por todos. Por quê? Porque também existem pessoas, não estou dizendo que é o caso da Alexandra, mas existem pessoas que gostam de se sentir importantes se os outros precisam dela. E isso também é um sentimento de rejeição. Então, muitas mães amaram os filhos rejeitando os filhos. Então, muitas mães manipularam os filhos rejeitando os filhos. Então, os filhos ficam a vida inteira querendo provar o seu próprio valor para a mãe e querendo provar o seu próprio valor para a humanidade. E isso não é bom, porque todos nós temos valor. E quando a gente consegue, dentro da nossa essência, buscar o nosso próprio mecanismo de funcionamento e respeitar o seu mecanismo de funcionamento, respeitar o mecanismo de funcionamento do outro, ver que o outro também, às vezes, vai passar por dificuldades para crescer, mas eu vou ajudá-lo da forma que é boa para mim e da forma também que é boa para o outro. Porque, gente, ajudar é uma arte. Às vezes a gente fala, puxa, é mais fácil eu dar dinheiro para alguém na rua do que, de repente, eu montar algo que vá proporcionar a essas pessoas que estão na rua terem uma vida mais digna. Dá mais trabalho fazer isso. Então, a gente sempre vai para o caminho mais fácil, inclusive dentro de um sistema familiar. E o que acontece? Toda vez que você ajuda demais alguém, que você passa dos limites, essa pessoa sai do lugar dela e ela começa, de uma forma inconsciente, a ter raiva de você que ajudou porque você tirou a dignidade dela. Ela não percebeu isso. Então, quantas vezes a gente vê, meu cunhado está precisando de dinheiro, eu vou lá e dou. Ele vai montar um negócio, está lá sem dinheiro, eu vou lá e faço. Só que se você não fala, olha, eu vou fazer, não, você vai me devolver isto. E esse devolver não é porque a gente está precisando do dinheiro, né? Porque muita gente fala, mas eu nem preciso desse dinheiro. Eu estava lá precisando de 10 mil reais, eu dei os 10 mil reais porque para mim não faz falta. Não é essa a questão. É a questão do outro sentir que ele não está devendo para você. Gente, porque de verdade, o que os nossos pais nos dão e até os nossos pais têm que nos dar algo até determinado período da vida. Por quê? Porque se eles continuam dando dinheiro, sustentando e não deixando os filhos crescerem profissionalmente, em todas as áreas, esses pais estão matando esses filhos.
né? Infelizmente isso acontece. E esses filhos, depois de um tempo, começam a ter depressão, começam a ter vontade de se drogar, de se suicidar. Por quê? Porque eles perderam a função. Eles não foram para a vida. A função dos pais em relação a dar aos filhos financeiramente também é até determinado ponto. E depois os pais também têm que frustrar os filhos e falar para eles, não, agora eu te dei um carro, mas você vai trabalhar para pagar a gasolina, o seguro, para trocar os pneus, fazer a revisão, né? Não é assim, ó, te dou um carro, te dou gasolina, te dou um cigarro para você fumar, te dou a bebida para você beber, pago a balada que você vai. Calma. Então, saber até onde dá para um filho é muito importante. E saber até onde ajudar uma pessoa e como ajudar é muito importante. Mas a gente também tem a síndrome do, eu quero ser bonzinho. O bonzinho e a boazinha prejudicam o campo familiar, porque na verdade essas pessoas não são boazinhas. Elas querem ser vistas. Elas se sentem rejeitadas e excluídas e elas querem ser a pessoa importante da família que vai bancar todo mundo. Então, eu já constelei muita gente que tem essa postura de herói dentro de um campo familiar e que os irmãos odeiam essa pessoa. E daí a pessoa vem e fala, eu estou me sentindo sozinha. Eu falo, pois é, porque você precisa voltar para o seu lugar. Mas meus irmãos precisam, mas volte para o seu lugar de irmão. Conviva com os seus irmãos como irmãos. Mas cada um são adultos. Cada um tem seus problemas, gente. As pessoas vão ter problemas. Mas quando a gente não fica misturando, achando que meu irmão tem que me dar, o presidente da República tem que me dar. Você vê, essa postura que a gente tem aqui no nosso país, agora vai ter eleição de novo. De alguém tem que me dar. Sabe, é muito ruim, porque a política quem faz já começa por nós. Saber ajudar e saber cumprir os próprios deveres é algo que a gente tem que fazer e tem que deixar com que o outro faça e tem que ensinar o outro a fazer também. Porque não é ruim uma pessoa ter deveres, não é ruim ninguém trabalhar, né? Trabalho é tão bom. Mas fulano, né? Fulano precisa, fulano não consegue trabalhar. Pois ele vai, chega uma hora que ele vai ver qual é a questão dele e vai achar um caminho. O problema é que pais têm que dar, filhos têm que receber até determinado tempo. Depois os filhos têm que dizer aos pais, obrigado, obrigado, eu recebi tudo o que eu precisava de vocês. Mas tem muitos filhos que também não fazem esse movimento de gratidão. Muitos falam assim, faltou meu pai dar isso, minha mãe dar aquilo. Vocês receberam a vida, todos nós recebemos a vida e recebemos aquilo que, inclusive energeticamente, merecíamos. Então, é muito importante essa visão de que, quando a gente conquista, isso tem um valor maravilhoso. E quando a gente mostra para o outro que ele também vai conquistar, ou a gente ajuda o outro a conquistar, essa é a maior ajuda do que simplesmente a gente dá. Então, gente, todas essas questões são questões, aparentemente, que a gente vai contra o que a gente ouve, né, de algumas religiões, de que um coração bom é aquele... Sim, a gente pode, aliás, dar sem pedir nada em troca, mas depende de como você faz, porque se você faz isso para alguém que você vai dar algo para se sentir melhor e para tirar a dignidade do outro, falando, olha, eu sou melhor do que você porque eu te ajudei, então, isso vai criar encrenca. E a gente vai criar problemas, porque essa pessoa vai desequilibrar a troca com você. E vocês vão se afastar. Geralmente, quem a gente ajuda demais, a pessoa se afasta, né? Ou a gente se afasta dessa pessoa, porque a relação ficou desigual, né? E as relações, tirando a relação pai e filho, né? O resto, as relações têm que ser de igual para igual. E professor e aluno, o resto, as relações têm que ser assim, de igual para igual, de adulto para adulto, certo? Bom, acabei explicando de uma forma bem ampla, espero que vocês tenham aproveitado isso.